Juízes capítulo 6, versículo 11. Os que encontraram, digam amém. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, o Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai, nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Você pode dizer amém? Tome o teu assento. Voltemos a atenção fixa no que Deus tem reservado para nós nessa noite. O texto que nós acabamos de frisar nesta noite, em Juízes 6, versículo 11 em diante, está nos destacando uma das grandes experiências que Deus, ao agir na vida do homem na terra, e isso espelha em nós e nos traz uma grande reflexão. Eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus ao coração dos irmãos nessa noite, voltadas ao seguinte tema: você decide, questionamentos ou propósito. Eu vou repetir, o tema da mensagem desta noite é: você decide, questionamentos ou propósito. Existem inúmeras situações na nossa vida que, quando nós nos deparamos com tais situações, com tais acontecimentos, muitas das vezes nós chegamos, antes de questionar a Deus, questionar a nós mesmos. E na maioria das vezes nós queremos respostas aonde não existe respostas. Existem acontecimentos na vida humana, na trajetória em vida terrena, que a Bíblia diz que há uns mistérios de Deus que não vamos revelar, ou vamos interpretar, ou vamos compreender enquanto nós estivermos em vida terrena. Porque tem mistérios que Deus proporciona ao homem, que o ditado já diz tudo, é mistério e não tem explicação. E quando nós nos deparamos com alguns acontecimentos da nossa vida que nos pegam de surpresa, e é quando a gente menos espera, se a gente pudesse, a gente sairia daquela situação, daquele momento em que nos encontramos de surpresa. E quando esses acontecimentos surgem, nós temos duas opções. A primeira opção é questionar, questionamentos.
O que são questionamentos? São perguntas que a gente faz diariamente. Por que, Senhor? Por que estou passando por isso? Por que me sobreveio este acontecimento? Sendo que muitas das vezes passamos por situações que não merecemos e às vezes não procuramos. Os irmãos observam que a Bíblia está falando a respeito de Gideão, e para os irmãos entender o tempo em que Gideão estava vivenciando, Deus havia feito promessa ao povo de Israel, que o Senhor prosperaria o povo, que eles iriam tomar posse da terra que o Senhor havia prometido a eles, e que eles iriam prosperar e iriam obter vitórias. E de repente a Bíblia fala que, a partir do versículo de número 1 do capítulo 6, a respeito da servidão dos midianitas na opressão sobre o povo de Israel, que isso durou 7 anos. O povo viveu debaixo da opressão dos midianitas por 7 anos. Havia um motivo, havia uma causa, porque o povo havia se voltado aos deuses estranhos e se esqueceram dos preceitos e ensinamentos de Deus. Mas pelo fato deles estarem passando por este tempo de opressão, de escassez e de perca, não significava que as promessas de Deus não seriam cumpridas. Porque quando Deus promete alguma coisa, a Bíblia diz que o mesmo que é fiel para prometer é o mesmo que é fiel para cumprir. Certa feita a Bíblia também diz que de todas as promessas que o Senhor fez a Israel, nenhuma delas caiu por si, ou seja, todas elas se cumpriram. Mas porém, no meio do caminho, na trajetória, vendo Gideão que o povo estava perecendo, porque segundo a história, a Bíblia nos expressa que todas as vezes que Israel plantava, os midianitas vinham, arrancavam a plantação, levavam as tendas, tacava fogo em tudo. Eles vinham como praga, como gafanhotos. Eles destruíam tudo que Israel levantava, eles derrubavam. Tudo que Israel erguia, eles abatiam. E eles estavam fazendo isso impulsionados por Deus, porque Deus queria voltar a atenção do povo de Israel para ele. A Bíblia diz que para não ser morto, Gideão foge e ele tem a opção de malhar o trigo no lagar. E estando Gideão malhando o trigo no lagar, ele pensava que ninguém estava vendo ele, que ele estava agora escondido, que ele estava agora protegido, mas porém a maior prisão que Gideão estava enfrentando era a prisão da sua mente. Era alguém que estava livre, mas no seu entendimento estava preso. Era alguém que tinha liberdade, mas no seu entendimento estava acorrentado, porque Gideão estava com medo do adversário, Gideão estava sofrendo ameaças de morte, e ele estava se escondendo para sobreviver. E quando agora ele está nesta situação de opressão, de tristeza, de angústia, de aflição, Gideão tinha questionamentos dentro de si, ainda não expressados. E a Bíblia nos frisa agora no versículo de número 11 que o anjo do Senhor veio. Agora é impressionante como o texto destaca que o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho. Quando o anjo do Senhor vem e se assenta debaixo do carvalho, ele começa a observar a Gideão. Porque o anjo do Senhor estava trazendo uma mensagem da parte de Deus para Gideão. Porque os anjos de Deus também são conhecidos como os mensageiros que levam a mensagem de Deus para com os seus filhos. Gideão malhando o trigo no lagar, o anjo do Senhor aparece a Gideão e o anjo do Senhor fala com ele assim: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Não somente aí, ele frisa ainda mais: varão valoroso. Agora, Gideão estava fugindo, Gideão estava escondido, Gideão estava com medo. Se fôssemos transmitir para o linguajar de hoje, alguém diria assim: Gideão
é frouxo, Gideão é covarde, porque Gideão fugiu, se escondeu, se ausentou, dispersou-se dos demais para sobreviver, para se esconder. Mas observa a ótica de Deus trabalhar. O anjo do Senhor fala com ele e diz assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Quando o anjo destaca esta questão a Gideão, no versículo 13, Gideão expressa sobre as palavras do anjo questionamentos. É por isso que há uma indagação no tema da mensagem. Você decide, questionamentos ou propósito. Porque Deus tinha um propósito em tudo isso que Gideão estava vivenciando. Diga para pelo menos uma pessoa, diga: tudo que você está passando, Deus tem um propósito. Ok? Então, não adianta a gente questionar. O anjo foi objetivo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aí Gideão vira-se para o anjo e lança um questionamento. Qual foi o questionamento? Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio. Estes são os maiores questionamentos no meio do povo de Deus. Pessoas questionam: se o Senhor é comigo, por que é que o Senhor permitiu que meus filhos estivessem no mundo do alcoolismo, no mundo das drogas? Se o Senhor é comigo, por que eu fui acatado desta enfermidade? Se o Senhor é comigo, por que as portas, em vez de se abrir, se fecharam? Se o Senhor é comigo, por que o gigante se levantou contra mim? Se o Senhor é comigo, por que é que eu passo por tanta luta? Se o Senhor é conosco, por que é que a gente enfrenta tanta provação? Se o Senhor é conosco, por que as adversidades vêm sobre mim constantemente? São questionamentos que nós fazemos diante de Deus e a Deus. Por quê? Por que é que eu estou passando por isso? Porque as maiores adversidades que nós enfrentamos, a maior delas, não procuramos tais. Porque existe dois tipos de provação. Tem a provação que vem de Deus e tem a provação que nós criamos e entramos dentro dela. Mas quando a situação vem sobre nós e nos deparamos sobre ela, nos despertando estando sobre ela. Lembra quando a Bíblia diz que Filipe, depois que batizou o eunuco, foi transladado? Ele estava em um lugar com o eunuco e de repente Filipe já se encontrava em Azoto. Ou seja, exemplo, estava no Gama, de repente Filipe abre os olhos, aonde estou? Santa Maria. Isso aplaca sobre nós as adversidades da vida, as provações, os maus tempos. De uma hora para outra, no abrir e fechar de olhos, você olha para a esquerda e diz: espera aí, aonde é que eu estou? Eu estou no meio de uma ventania? Eu estou no meio de uma tempestade? Não, o que está acontecendo? Foi de repente, eu não estava pronto, eu não estava esperando, eu não estava preparado. De repente, esta situação veio sobre mim. E se a gente pudesse, a gente saía do meio dessa situação e faria como Filipe. Está aqui, de repente, já está em outro lugar. Mas não tem como. Porque propósito de Deus é para ser vivido. Não tem como você fugir do propósito, se esconder do propósito, se esquivar do propósito, fugir do propósito. Você tem que vivenciar o propósito de Deus. E como é que eu enfrento e vivo o propósito de Deus? Eu quero te fazer entender que silêncio também é resposta. Já viu o povo dizer: mas o povo venceu, através as muralhas de Jericó caíram, porque o povo gritou. Não foi o grito que derrubou as muralhas, foi a obediência e a submissão de Deus para com o povo, porque eles sabiam em quem eles tinham crido. Então diga para essa pessoa que está perto de você, diga assim: o propósito de Deus vai ser cumprido. Diga assim: espera e não questiona.
Diga, Deus sabe trabalhar. A gente, seres humanos, somos tão limitados, somos tão pó, somos tão cinzas, que às vezes esquecemos disso e queremos ensinar a Deus trabalhar. Já viu que tem gente que faz isso? Deus sabe o que está fazendo. Tem um hino que fala, Deus sabe o que está fazendo. É propósito. Mas tem momentos que a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Primeiro, porque Deus não trabalha na lógica que o homem trabalha. Não é assim. Lembra quando ele foi curar aquele cego? Ele pegou a da sua saliva, misturou com lodo, passou nos olhos do cego e disse, está pronto, senhor? Espera aí que eu vou passar aqui uma saliva aqui nos teus olhos aqui, pastor. Está pronto? Agora vai lá no tanque e lava. Na lógica humana alguém diria, está ficando doido, rapaz, isso é heresia. Da saliva dele, negócio de lama, cuspe, passando a vida, ainda põe o coitado para ir no tanque se lavar, tá de brincadeira com ele. Mas uma coisa é tão profunda que ele foi e lavou, e quando ele voltou, ó, enxergando. É assim que Deus faz. Deus sabe trabalhar. Agora vamos ver questionamentos baseados na Bíblia de pessoas que lançaram a Deus. Salmos 13, versículo de número 1 e o versículo 2. São questionamentos de Davi. Salmos 13, versículo 1 e 2. Diz assim o primeiro versículo. Até quando, Senhor, esqueceste-te de mim para sempre? Segura aí. Olha o questionamento de Davi. Até quando, Senhor, esquecerá? Esqueceste-te de mim para sempre. Ou seja, segura aí, preste atenção nisso aqui. Davi está angustiado, aflito, abatido, sendo ameaçado de todos os lados, de todos os sentidos. Ele não encontra saída e ele clama a Deus e Deus não responde. Aí ele diz, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Prossegue. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se aguerrará contra mim o meu inimigo? Ok. Até quando aguerrará contra mim o meu inimigo? Você pode ler o capítulo inteiro, que você não vai ver Deus responder. Deus não vai responder Davi. Mas se você ler depois lá na frente, outras passagens no mesmo livro de Salmos, você vai encontrar Davi louvando a Deus, agradecendo, Senhor, Tu é tão bom, Senhor, Tu me livraste dos meus inimigos, Senhor, Tu fostes comigo, Senhor, Tu é o meu sustento, Tu é o meu socorro no dia da adversidade. Lá no Salmo 23 ele vai dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Não é assim? Por amor do seu nome. E aí ele vai prosseguindo. Mas Deus não respondeu a Davi. Outra passagem bíblica, Marcos capítulo 4, versículo 38. E estava Jesus dormindo na polpa sobre um travesseiro, e acordaram Jesus dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? Ok, segura aí. Jesus está com os discípulos no barco, a tempestade veio. A Bíblia diz que a tempestade era tão forte que estava a ponto de partir a embarcação no meio. E eles tiram a água para fora, e eles tentam controlar a situação, e puxa de um lado, e puxa do outro, e tenta manter firme de um lado, e tenta... Mas, quando eles pensam que não, eles não têm o controle da situação. A tempestade estava a ponto de afundar a embarcação, e todos eles morrerem. E aonde é que Jesus estava? Aonde Jesus estava? Dormindo. Agora, destaque comigo, Jesus estava dentro do barco ou fora do barco? Dentro do barco. Estava dormindo. Mas mesmo dormindo, ele ainda estava no controle. Deus é tão poderoso que ele pode estar dormindo, mas o controle continua nas suas mãos.
Aí os discípulos, em desespero, tentou de todas as formas, percebeu que não tinha um controle da situação, foi acordar ao mestre, disse: mestre, não te importas que nós perecemos? Em outras palavras, nós estamos afundando e o senhor não está se importando, não? O senhor não vai fazer nada? Ô bispo, o senhor respondeu para os discípulos: não. E o que é que ele fez? Versículo 39. E ele, acordando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ok? Entendeu? Levantou-se e disse: aquieta-te vento, aquieta-te mar. E na mesma hora o vento e o mar lhe obedeceu. Problema resolvido. Mas ele não precisou responder, porque Deus sabe trabalhar. A gente aqui decide questionamentos ou propósito. O Senhor estava ensinando os discípulos que mais vale vivenciar os propósitos do que os questionamentos. João capítulo 5, versículo 6 e o versículo 7. Ô pastor Leandro. Jesus 5 e 6 ou 6 e 7, né? Jesus, vendo o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Ok, segura. Em algumas traduções, queres ficar? Jesus está chegando e vendo ele deitado e sabendo que estava naquele estado havia muito tempo, Jesus faz uma pergunta a ele. Qual foi a pergunta? Queres ficar são? Aí ele vem com questionamento. Vai lá. Respondeu o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te e toma o teu leito e anda. Ok. Observa que o Senhor não respondeu os argumentos. Ah, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, porque antes que eu vá, vem outro e passa na minha frente, vai antes de mim. O Senhor disse: levanta, toma a tua cama e anda. Jesus não deu ouvido aos argumentos. O Senhor sabe cumprir com os seus propósitos. Aleluias, aleluias. Então a Bíblia está sendo muito clara em destacar a respeito de argumentos e a respeito de propósitos. E nós temos compreendido que a nossa vida só sai do lugar quando a gente passamos a compreender que Deus tem um propósito e deixamos os argumentos de lado. A Bíblia, frisando a respeito de Gideão, quando o anjo fala com o Senhor, ele diz: ai Senhor, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isto, e que foi feito a todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aí no versículo 14, aqui há um questionamento em duas teses. Escute isso aqui. Há duas teses teológicas. Tem teólogos que falam que foi o anjo que continuou, mas eu creio na segunda tese, que agora não é mais o anjo falando com Gideão, mas é o Senhor. Porque no versículo 14, alguém toma a cena e o texto diz assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrará a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu. Aqui eu entendo a profundidade do contexto. O Senhor não está preocupado com argumentos. O Senhor não está voltado a questionamentos. A única coisa que o Senhor quer que nós façamos é: vai. Foi o que ele disse a Gideão: vai nesta tua força. Mas Senhor, está difícil. Vai. Mas Senhor, eu não dou conta. Ele está dizendo: vai.
Mas Senhor, a tempestade veio. Vai. Mas Senhor, não tenho capacidade. Vai. Mas Senhor, não tenho diploma, não tenho estudo, não tenho qualificação. Não interessa. O Deus da Bíblia marcou essa noite para te dizer: vai, porque Ele será contigo, diz o Senhor. Vai. E Gideão, não se contendo, no versículo de número 15, ele ainda traz questionamentos. Eu já estou concluindo. E ele disse: ai, Senhor, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. O Senhor não estava perguntando se a família dele era mais pobre. E eu, o menor na casa de meu pai. O Senhor não estava preocupado se ele era o menor. Tanto que quando o Senhor escolheu Davi, ele escolheu o menor. Ninguém vai se assentar enquanto ele não chegar. Ele quem? O menor. Porque Deus usa os pequenos para confundir os grandes. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu livrarás, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: se agora tenho graça, ou achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és comigo, ou se comigo falas, rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos, e um éfa e farinha e carne, pôs no alfate, e ao campo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, e põe-nos sobre a penha, e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor apareceu de seus olhos, ou desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje, em Ofra dos Abizerritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, um lugar conveniente, e toma segundo boi e oferece em holocausto com a lenha de cortes no bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, os homens daquela cidade não fez de dia, mas o fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar, de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas?
E esquadrinhando o esquadrinho, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava a pé dele. Porém Joás disse a todos que puseram contra ele: contenderei-vos por Baal, livrá-los vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamara um Derubaú, ou Jerubaú, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se juntaram no corpo e passaram e puseram o campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão e tocou a buzina, e os berritas juntaram após ele e enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés. Eu vou resumir para você entender. Ou seja, ainda que os altares de Baal fossem derrubados, uma partícula do povo estava na dúvida, estava na incerteza, se acreditava no Deus Altíssimo ou se voltavam-se ao Deus Baal. Mas Deus deu prova, porque o Espírito do Senhor se apoderou de Gideão como resposta, porque Deus estava respondendo a Gideão da seguinte forma: quando os questionamentos acabam, Gideão, eu entro com ação, com meu propósito. Quando você firma, Gideão, a confiança em mim, eu abato todos os adversários. Deus abateu os altares de Baal, e eu vou esmiuçar melhor para você compreender. A Bíblia nos expressa no capítulo 7 que Gideão com os 300 homens venceram. Deus deu vitória a Gideão. Gideão recebeu a vitória da parte de Deus, porque Gideão decidiu se entregar, se posicionar e vivenciar os propósitos. Deus marcou esta noite para te dizer: não importa o que você está passando, me acompanha, filho, não importa o que você está enfrentando, não importa o que se acaplou sobre a tua vida, não importa o que está cercando você, não importa qual é a tua aflição, não importa qual é a tua angústia, não importa qual é a provação que você está passando, não importa qual é o deserto que você está atravessando. Deus marcou essa noite para te dizer: não questiona, adora, não questiona, só louva, viva o propósito que Deus designou sobre a sua vida, porque enquanto você adora, enquanto você confia, enquanto você acredita, Deus está trabalhando ao teu favor. Na ótica humana, os gibeonitas teriam vitória, na ótica humana, os midianitas obteriam a vitória, mas como Deus já havia designado a vitória sobre Gideão e sobre o povo para cumprimento da promessa, assim Deus vai fazer na minha e na tua vida. Pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, podem fazer obras diabólicas contra a tua vida, mas não vai funcionar, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó marcou essa noite para te dizer: Ele vai cumprir com propósito para a glória do seu nome. Vou resumir. Até a tua vinda aqui nessa noite não foi por acaso, foi propósito de Deus. Deus marcou este dia, Deus marcou este momento através desta palavra, e está sendo alcançada sobre a tua vida para te dizer: Deus tem um propósito em tudo que você está passando. Não questione, não murmure, não indaga Deus, permaneça firme e confiante que Deus vai concretizar o seu propósito. Na maioria das vezes, você vai ter que compreender que tem situações que não é você que vai responder,
É Deus que vai responder por você. E Deus usa o tempo para trabalhar e para trazer resposta ao coração de muitos. Foi o que o pastor Leandro leu aqui, a respeito do tempo determinado por Deus. Isso é tão profundo que lá mesmo fala que há tempo de chorar, mas há tempo de falar, mas há tempo de ficar calado. Se você falar no tempo de ficar calado, você perde a bênção. Mas se no tempo de ficar calado, ou seja, se no tempo de falar você se calar, você também perde a bênção. É preciso identificar qual é o propósito de Deus. Porque Deus, ele transmite uma impressão, escute isso aqui, Deus transmite uma impressão que acabou. Às vezes o teu inimigo já está cantando o hino da vitória, já está comemorando, está dizendo, acabei, agora eu venci. Acabou para ele, acabou para ela. E o Senhor está dizendo, fica em silêncio, fica quietinho. Não use questionamentos, não use argumentos. Espera, porque no momento certo, o meu propósito se cumprirá. Esta palavra nessa noite, eu não tenho dúvidas, está alcançando corações angustiados, corações feridos, vidas frustradas, que estão se sentindo em um beco sem saída, que estão diante de um muro que é mais alto do que os seus próprios entendimentos, que estão sem forças, que estão nos seus limites, impulsionando sem conseguir sair do lugar. E Deus está falando nessa noite, espera, confia, viva o propósito. A história não termina assim. Tem tempo de provisão determinado para a tua vida. O que é choro, o que é lágrimas de tristeza, Deus vai converter em lágrimas de alegria. O que é fraqueza, Deus vai transformar em força. E o que é percas, Deus vai reverter em vitórias, para a glória do seu santo e poderoso nome. Se você crê, diga amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu não vou me estender ao horário. Guarde esta palavra no teu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem alguém nessa noite em nosso meio que ouviu a palavra, que guardou a palavra e quer fazer uma aliança com Jesus nessa noite, que quer entregar a sua vida a Cristo, que quer ver mudança de história? Se tiver alguém, levanta a sua mão para o céu, nós vamos orar por você. O Senhor quer mudar a tua vida, quer mudar o destino da tua história, da tua trajetória, quer fazer de você um campeão, um vencedor, uma vencedora na presença de Deus. Tem alguém para Jesus nessa noite? O Senhor está te dando uma oportunidade de recomeçar. Pode vir, meu filho, vem. Isso, vem para Jesus. Vem para Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes coisas. Deus só precisa de um coração sincero, quebrantado e sensível a Ele, para Ele fazer cumprir com o seu propósito. Tem mais alguém nessa noite que queira fazer uma aliança com Jesus? Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Dê lugar para Deus entrar e mover e agir na tua vida, na tua história. Eu vou perguntar mais uma vez, tem mais alguém para Jesus? Tem mais alguém que queira reconciliar com o Senhor? Ele te chama, Ele marcou esta noite para falar com você. Ele não abre mão de você. Tem alguém para Jesus? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não tem? Vamos orar? Estenda as mãos para cá, igreja. Eu confesso que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa meus pecados, sara minhas feridas. Eu te louvarei. Escreve meu nome no livro da vida. Eu te glorificarei. Amém. Meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho, confessando o Senhor como o único e suficiente Salvador. Os céus estão em festa, nós estamos em festa,
porque o bom filho torna a casa do pai. Meu Deus, sabemos, ó Pai, que o inimigo perdeu mais uma vez, e o teu filho está aqui diante do altar, diante da tua presença, e nós ministramos e profetizamos um novo tempo, uma nova história de vitória, de bênção, de provisão na vida do teu filho, para a honra e a glória do teu santo nome, e abençoamos ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós já vamos terminar.